a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se este vídeo chegou até você, não veja como um simples acaso, porque Deus não trabalha com acasos. Cristo tem uma mensagem especial para você. Amados, a paz de Cristo Jesus. Faço votos de bênçãos e vitórias sobre sua vida e a de sua família. Eu sou Pedro Rocha, e você está no canal Em Cristo Jesus. Hoje, vamos falar sobre um tema profundo e transformador: a árvore do conhecimento do bem e do mal, descrita no livro de Gênesis. Você já parou para pensar na real importância dessa árvore? O que ela representava? Por que Deus colocou um limite claro para Adão e Eva? Neste vídeo, vamos explorar esses mistérios com base na palavra de Deus. Vamos entender como essa história se conecta diretamente aos dias de hoje, as consequências para a humanidade e, principalmente, ao plano de redenção por meio de Jesus Cristo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Comente aqui: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmos capítulo 17, versículo 11. Agora, convido você a fechar os olhos e orar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Abra nossas mentes para compreender a tua palavra. Encha nossos corações com a tua presença e que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Imagine uma criação perfeita, um jardim moldado pelas próprias mãos de Deus, um lugar onde o homem e a mulher viviam em completa harmonia com o Criador. No centro desse jardim, Deus colocou duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 nos diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus deu essa ordem? Será que ele estava tentando limitar o homem? Ou será que essa era uma prova de obediência e confiança? Adão e Eva tinham liberdade para desfrutar de tudo no Éden, mas a árvore do conhecimento se tornou o símbolo de uma escolha. Uma escolha entre confiar plenamente em Deus ou seguir seus próprios desejos. Pense bem, quantas vezes na vida nós também enfrentamos escolhas similares? Quantas vezes Deus nos instrui a seguir um caminho, mas a curiosidade ou o orgulho nos levam para outra direção? Essa árvore representa muito mais do que um fruto proibido. Ela é o marco inicial da luta entre a vontade de Deus e o desejo humano. Agora continue comigo, pois no próximo bloco, vamos aprofundar o significado dessa árvore e o impacto da escolha de Adão e Eva na humanidade. Se este vídeo já está tocando o seu coração, compartilhe-o com alguém especial. A relação da árvore com Adão e Eva. Amados, como vimos, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era apenas uma planta qualquer no jardim do Éden. Ela representava um teste, um limite estabelecido por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6, descreve o momento crucial. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora reflita comigo. Por que Eva foi atraída? A serpente, representando Satanás, não forçou Eva a comer do fruto. Ele apenas plantou uma dúvida ao dizer: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa pergunta, aparentemente inocente, continha a semente da desconfiança. Será que Deus estava escondendo algo deles? Será que eles poderiam se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal, como a serpente sugeriu? O erro de Adão e Eva não foi apenas comer o fruto, foi colocar em dúvida a bondade e a autoridade de Deus. Pense em quantas vezes nós, como seres humanos, caímos na mesma armadilha. Questionamos os planos de Deus, procuramos atalhos e, no processo, acabamos desobedecendo a sua vontade. Assim como no Éden, nossas escolhas têm consequências. Ao comerem do fruto, Adão e Eva abriram os olhos, mas também abriram as portas para algo muito mais grave. O pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos ensina:
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa escolha, aparentemente simples, alterou o curso da história humana para sempre. Adão e Eva não apenas perderam a comunhão direta com Deus, mas foram expulsos do jardim do Éden, simbolizando a separação entre o Criador e a sua criação. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos lembra que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos alerta sobre as consequências das nossas decisões. A liberdade é um presente divino, mas ela vem acompanhada da responsabilidade. Amados, pensem na profundidade desse evento. Deus criou o homem à sua imagem, deu-lhe autoridade sobre toda a criação, e ainda assim, a escolha de desobedecer trouxe consequências que se estenderam a toda a humanidade. Contudo, a história não termina com a queda. Há esperança. No próximo bloco vamos explorar as consequências que essa escolha trouxe para toda a humanidade e o que Deus precisou fazer para restaurar a conexão entre Ele e nós. Se esta mensagem está abençoando você, lembre-se de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. As consequências para a humanidade e a resposta de Deus. Amados, ao refletirmos sobre o impacto da escolha de Adão e Eva, percebemos que as consequências não se limitaram apenas à vida deles. Essa decisão ressoou por toda a humanidade. O pecado não apenas trouxe a separação entre o homem e Deus, mas também introduziu a morte física e espiritual no mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus declara a Adão: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado porquanto és pó, e ao pó tornarás." A entrada do pecado transformou completamente a realidade da criação perfeita. A harmonia foi rompida, e o homem passou a experimentar dor, sofrimento e morte. Mas a maior tragédia foi a ruptura espiritual, a incapacidade do homem de se aproximar de Deus por conta própria. Como Isaías capítulo 59, versículo 2 afirma: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." No entanto, mesmo diante da desobediência, Deus não abandonou sua criação. Ele imediatamente começou a implementar um plano de redenção. Ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vemos a primeira promessa de salvação, conhecida como o proto-evangelho. "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa promessa aponta para Jesus Cristo, o descendente que venceria o poder do pecado e da morte. Deus também demonstrou sua misericórdia ao fazer túnicas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua nudez. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Esse ato não foi apenas um gesto de compaixão, mas um símbolo do sacrifício que seria necessário para cobrir os pecados da humanidade. Desde o início, vemos que o preço do pecado é alto, mas Deus estava disposto a pagar esse preço para restaurar a comunhão com o homem. Pense nisso. Assim como Adão e Eva, todos nós enfrentamos as consequências de nossas escolhas. Porém, a boa notícia é que Deus nunca nos deixou sem esperança. Ele enviou profetas, deu a sua lei e, por fim, entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para resgatar o que havia se perdido. O apóstolo Paulo resume essa grandiosa obra em Romanos capítulo 5, versículo 18. "Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida." A desobediência de Adão trouxe condenação, mas a obediência de Cristo trouxe salvação. No próximo bloco vamos explorar como a árvore do conhecimento do bem e do mal se conecta diretamente à obra redentora de Jesus Cristo e o que isso significa para nós hoje. Se você está sentindo a presença de Deus através desta mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. A conexão entre a árvore do conhecimento e Jesus Cristo. Amados, a história da árvore do conhecimento do bem e do mal é apenas o início de um plano muito maior. Embora a queda de Adão e Eva tenha trazido o pecado ao mundo,
Ela também pavimentou o caminho para a maior demonstração do amor de Deus, a vinda de Jesus Cristo. Assim como uma escolha no jardim do Éden trouxe a morte, uma escolha no jardim do Getsêmani trouxe vida. Pensemos na profundidade disso. Enquanto Adão, diante de uma árvore, escolheu desobedecer, Jesus, diante da cruz, escolheu obedecer. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 nos diz: Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz, muitas vezes chamada de árvore da vida no Novo Testamento, é o contraste direto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto a primeira trouxe separação, a cruz trouxe reconciliação. Jesus, o Cordeiro de Deus, carregou sobre si o peso do pecado que começou no Éden e ofereceu a todos a oportunidade de serem reconciliados com Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos a essência do plano redentor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo se tornou a solução para o problema que começou com Adão e Eva. Ele viveu uma vida sem pecado, sofreu e morreu em nosso lugar, e ressuscitou, provando que o poder do pecado e da morte havia sido derrotado. A árvore do conhecimento também nos faz refletir sobre escolhas. Deus permitiu que Adão e Eva escolhessem, porque o amor verdadeiro exige liberdade. Da mesma forma, ele nos convida a escolher Jesus. É por meio dessa escolha que podemos nos aproximar novamente da árvore da vida, descrita em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Assim como Adão e Eva no Éden, cada um de nós também tem a oportunidade de tomar uma decisão que define o nosso destino. Escolher seguir a Cristo é aceitar o plano de Deus e ser reconciliado com Ele. E essa escolha não apenas restaura o que foi perdido, mas nos dá algo ainda maior: a vida eterna com Deus. No próximo e último bloco, vamos refletir sobre o que essa mensagem significa para nossas vidas hoje. Veremos como podemos aplicar essas verdades em nosso dia a dia e fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Se esta mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade transformadora. Aplicação prática e convite à reflexão. Amados, ao refletirmos sobre a história da árvore do conhecimento do bem e do mal e sua conexão com Jesus Cristo, percebemos que ela não é apenas um relato antigo, mas uma mensagem viva e atual. Ela nos ensina que nossas escolhas têm consequências e que, mesmo diante da queda, Deus está sempre disposto a nos resgatar. Assim como Adão e Eva, cada um de nós enfrenta decisões diariamente. Somos constantemente confrontados com a escolha entre seguir nossos próprios desejos ou obedecer à vontade de Deus. Mas ao contrário deles, temos uma vantagem. Jesus Cristo já pagou o preço pelos nossos erros. Ele nos oferece o perdão e nos convida a viver uma vida de comunhão com o Pai. Hoje, a pergunta é: qual escolha você fará? Romanos capítulo 6, versículo 23, nos lembra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a esperança que temos em Cristo. Mesmo quando falhamos, Ele está pronto para nos perdoar e nos guiar de volta ao caminho certo. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus, ou carregando um peso que parece insuportável. Mas saiba que assim como Deus buscou Adão e Eva no jardim após a queda, Ele também está buscando você hoje. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, eu te convido a tomar uma decisão. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu te aceito como meu Salvador e te peço que guies a minha vida. Amém.
Se você fez essa oração, saiba que os céus estão em festa por sua decisão. Procure uma igreja próxima para crescer na fé e compartilhar essa jornada com outros irmãos em Cristo. E antes de terminar, quero deixar uma mensagem especial para todos que acompanharam até aqui. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Em Cristo Jesus. Deixe seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir e comente. Escolho a vida que há em Cristo. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Não perca os próximos vídeos, onde continuaremos explorando os mistérios e as maravilhas da Palavra de Deus. Até lá, a paz de Cristo esteja com você.